Amém, amados? Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por esta razão vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Por acaso não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste desta maneira a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca ou pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão concedidas ou acrescentadas além do reino. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Quer dizer, não vamos acrescentar com a nossa ansiedade mais uma coisa ruim que pode surgir, que naturalmente o dia pode nos proporcionar. Quer dizer, acrescentar aquilo que o dia nos proporciona, ainda mais a nossa ansiedade, não seria algo inteligente. Jesus, ele está falando sobre a não necessidade de nós nos manifestarmos de uma maneira ansiosa com relação aos aspectos materiais da vida. Especialmente aqui, esse é o contexto sobre o que comer, sobre o que vestir. Via de regra, nós separamos os versículos 24 do versículo 25 e tratamos separadamente essas questões. Se os irmãos perceberem, normalmente nós utilizamos o versículo 24 de Mateus capítulo 6 para nós pregarmos qual deve ser a nossa atitude com relação à riqueza, né? Não nos submetermos, não sermos escravos da riqueza, não passarmos por cima da palavra de Deus, né, por causa das riquezas. Não devemos pecar por causa das riquezas. Nós devemos ser fiéis a Deus, mesmo quando ameaçados pela falta dela.
esse normalmente é o sentido. Mas você percebe que existe uma conexão entre o versículo 24 e o versículo 25, porque no versículo 25 ele diz assim, ó, por isso. Então existe uma relação total, né? Existe uma conexão direta entre o versículo 24 e o versículo 25. Eu particularmente entendo, amado, que via de regra as pessoas, para matarem a sua ansiedade ou a forma usual de não quererem estar ansiosos, é se assegurarem de que eles terão boas condições econômicas. Então, via de regra, luta por isso, se empenha por isso e faz tudo por isso, para alcançar uma condição que lhe dê uma segurança e não precise deixar ele em estado de ansiedade. A conexão entre servir a dois senhores e o estado latente da alma de ansiedade, a meu modo de ver, é nesse sentido. As pessoas, elas desvinculam o fato de que Deus é que cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus tem o nosso sustento. Deus providencia tudo aquilo que a gente precisa. E Ele diz que Deus faz isso até mesmo com a criação, até com os animais, até com os pássaros. Mas via de regra, por causa da incredulidade, muitas vezes a gente se atira numa vida de submissão, de se tornar servo da riqueza, do trabalho, dessa busca desenfreada para alcançar uma segurança nas riquezas, esquecendo-se de que Deus, Ele nos sustenta e Ele providencia as coisas que nós necessitamos. Isso não significa dizer, evidentemente, que nós não devemos trabalhar, porque o trabalho também é um dever, o trabalho é uma face, é um aspecto. O homem trabalha não somente por causa do seu sustento, o homem trabalha porque Deus colocou nele esse aspecto da semelhança de Deus, porque Deus também trabalha. A primeira pessoa que trabalha na Bíblia é Deus. Quando você abre a palavra de Deus, você vê Deus criando os céus e a terra, Deus formando todas as coisas, Deus dizendo que era muito bom o que Ele tinha feito, o que Ele tinha construído. Ele estava satisfeito com o seu trabalho. Ele estabelece o homem, coloca-o no jardim antes da queda, antes do pecado, e Ele coloca o homem para lavrar e para cuidar do jardim. Então o trabalho é algo inerente. Nós dizemos que o trabalho, quando o homem trabalha e trabalha bem, com zelo, com cuidado, né? com esmero, ele está, na verdade, manifestando uma qualidade de Deus, de um Deus que trabalha, que cria também. Mas no momento em que o trabalho se torna a única forma, e de uma maneira exagerada, exacerbada, para alcançar as posses, para ter tudo, para não faltar nada, para que eu não precise estar num estado de ansiedade, isso muitas vezes leva a pessoa a entrar num estado de tornar-se servo da riqueza. Por isso, essa vinculação entre o 24 e o 25, e normalmente não se faz esse vínculo. Esquece-se, quando se está tratando do 24, trata-se do 24, e quando se vai tratar sobre ansiedade, esquece-se o 24 e faz-se a partir do 25. Eu queria justamente tratar a respeito dessa inquietação, a respeito desse desassossego da alma quando do seu estado de ansiedade. Para mim, inquietação é sinônimo de interrogação, de questionamento. Pessoa ansiosa é uma pessoa que ela está muito inclinada a fazer questionamentos, perguntas. A alma ansiosa pergunta por quê, pergunta como, pergunta quando. Isso são questionamentos que procedem de uma alma que está ansiosa. Talvez por isso a busca desenfreada por parte de pessoas que não estão no contexto da igreja, fora da igreja, pessoas do mundo, descambando para uma busca de cartomantes, de ocultismo,
de querer ver futuro, de querer ver o que vai acontecer amanhã. Isso é, de certa forma, uma manifestação dessa inquietação da alma, essa ansiedade por saber como será a sua vida profissional, com quem vai se casar, quando vai se casar, vai ter quantos filhos, se vai ser rico, se vai ser pobre, como é que vai ser meu futuro. Então, por isso que as cartomantes e esse pessoal aí está ganhando muito dinheiro em cima da ansiedade da alma. E dentro da igreja, nós também percebemos isso, e quando eu falo igreja, não falo especificamente desta igreja local, mas dentro da igreja existe aqueles aficionados por profecias. O que é essa busca por profecia? Por que esse desejo de ouvir Deus? Por causa da inquietação, por causa da insegurança, por causa do questionamento que está dentro da alma. Então, muitas vezes a pessoa, ela entra num caminho desse tipo porque ela quer resposta, ela está insegura, ela está inquieta. Isso tem ligação direta com a falta de fé, com a falta de confiança. Porque se efetivamente eu confio em Deus e efetivamente eu tenho a fé de que Deus me trata exatamente da forma como Cristo diz que Ele me trata, então eu posso descansar. Eu não preciso estar ansioso para o dia de amanhã, mesmo que a olhos humanos o dia de amanhã seja um dia que me mostre, me sinalize perigo de alguma coisa. A alma ansiosa, ela pergunta no versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de beber ou comer. Então a pergunta é: o que eu vou comer? Dentro desse contexto sim aqui, o que eu vou comer e o que eu vou beber? Então é um sustento. Para as gerações de Jesus, duas coisas eram fundamentais com relação às vestes e com relação à comida. A pessoa que tivesse muita comida e tivesse muita roupa era uma pessoa rica. Então a pergunta ela se dá nesses dois sentidos: o que eu vou comer, o que eu vou vestir? Essa é a pergunta. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada, ela tem sempre resposta para todo questionamento que você possa imaginar que venha, que proceda dessa alma ansiosa. A Bíblia sempre terá a resposta. E nesse caso em que nós estamos tratando, a resposta está, por exemplo, no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu próprio mal. Então, não se preocupe, não se inquiete. Deus, Ele sabe do que você precisa. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, e o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Como será o amanhã? O que vai acontecer amanhã? E a resposta, evidentemente, vem da própria palavra de Deus. Deus sabe que você precisa dessas coisas. Deus sabe da sua necessidade. A primeira carta do apóstolo Pedro, quando ele escreve no capítulo 5 e no versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. E o que nós devemos fazer? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se a minha pergunta é: como será o amanhã? A Bíblia responde assim: Deus vai estar cuidando de você. Se a pergunta é essa, o que vai ser amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? A Bíblia diz: não se preocupe, porque Deus está vendo o que você precisa, o que você está necessitando, e Ele está cuidando de você. Então existe essa resposta. Deus não nos deixa sem resposta aos questionamentos da nossa alma, que muitas vezes se encontra num estado
de inquietação, de tempestade, né? De questionamento, de dúvida, de incerteza. Todos nós acho que passamos por isso. Todos nós experimentamos situações como essa, né? A alma ansiosa, ela pode fazer muitas perguntas, mas dependendo da situação em que você se encontre, da gravidade ou do tipo de problema, você pode ter dentro de si um questionamento e uma pergunta lançada a você mesmo, que é: quem que pode resolver o meu problema? Quem pode me ajudar? Se o seu problema for de ordem familiar, se o seu problema for de ordem biológica, se for de saúde, se for financeira, se for profissional, a nossa mente começa a vasculhar hipóteses, possibilidades de a gente encontrar a solução. E muitas vezes a pergunta é essa: quem pode dar jeito? Quem pode me ajudar? Quem pode me socorrer nesse momento? O salmista, no Salmo 121, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quer dizer, quem pode me socorrer? Quem pode me ajudar diante de uma necessidade, diante de um problema, diante da tribulação? Com quem devo falar? Acho que todos nós, sem exceção, já passamos especificamente por essa situação. Fulano, tu sabe quem que podia me dar uma mão num negócio assim, né? Não existe nenhum problema em a gente, de repente, procurar a ajuda quando a gente se lembra de uma pessoa próxima, de um amigo, que de alguma maneira possa até nos ajudar diante dessa dificuldade. Mas jamais poderemos nos esquecer que antes de todos e acima de todos, aquele que efetivamente pode nos socorrer é Deus. E se o salmista lança na sua inquietude essa pergunta, dizendo: de onde me virá o socorro? Quer dizer, quem poderá me socorrer? Ao mesmo tempo, ele também dá a resposta no verso 2, quando diz: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele mesmo lança a pergunta e ele mesmo responde, né? E isso é uma dinâmica que deve existir dentro do nosso ser, né? A nossa alma ansiosa pergunta: com quem posso falar? Quem que vai me socorrer? Quem que pode me ajudar? E o Espírito que em nós habita responde: é Deus que pode te ajudar. Ele até pode usar alguém, ele até pode usar um instrumento, ele até pode usar uma pessoa que possa trazer esse socorro. Mas jamais poderemos nos esquecer que o nosso socorro sempre virá de Deus. Deus sempre tem as suas maneiras, Deus sempre tem as suas formas, Deus tem os seus meios, os seus instrumentos, né, para nos ajudar, para nos estender a mão. Deus usa pessoas, Deus usa a natureza, Deus usa os animais. Quando a gente olha para personagens bíblicos que foram socorridos por Deus através de animais, através de pessoas, de peixes, através de aves. Não é verdade? Deus faz isso. E Deus usa também pessoas para nos ajudar. Mas a nossa certeza deve estar no fato de que, acima de todos, e em primeiro lugar, evidentemente, quem pode nos socorrer é Deus. Nós não estamos sozinhos, né? Ainda nós poderíamos falar sobre tantas formas ou tantas maneiras, né, de a nossa alma se compulsionar em ansiedade e perguntar, mas talvez eu acho que essa seja a pergunta mais comum. Quando? A primeira é o quê? O que vai ser amanhã? Outra forma é como? Como eu vou ser ajudado? Como é que isso vai ser solucionado? Quem que pode me socorrer? E uma terceira pergunta é quando? Quando é que eu vou sair dessa situação, né? Quando isso vai terminar? Quando vou ver a luz no final do túnel? Quando vou conseguir ver o meu socorro se manifestar, né? Quando é que eu vou sarar? Quando é que eu vou estar curado? Quando é que eu vou receber esse negócio que eu estou para receber e não recebo? Quando é que eu vou poder pagar, que eu não estou podendo pagar? Isso é questionamento da alma inquieta, né? Questionamento especificamente
de uma alma inquieta. E a Bíblia, evidentemente, também traz as suas respostas para essas situações. Me perdoe os irmãos, mas eu acredito que realmente a alma que confia é uma alma que descansa em Deus. Mas nós não somos infalíveis, mesmo a nível de fé. Existem momentos que a gente se sente mais fortalecido na fé. Acho que todos nós somos assim. Existem momentos que a gente se sente um verdadeiro Davi. E é difícil a gente até explicar porque essas variações durante a nossa vida no tocante à nossa capacidade de crer, ao nível da nossa fé. Existem momentos assim que a gente se sente tão fortalecido na fé e efetivamente a gente não lança esse tipo de questionamento, a gente simplesmente descansa. Mas existem momentos que a gente é invadido por esse tipo de pergunta, né, e a nossa alma meio que se perturba, né? E aí vem essas perguntas: puxa vida, quando é que isso vai parar, né? Não tem mais fim esse troço, esse negócio não acaba nunca, né? Vou procurar o irmãozinho lá, o irmão lá da profecia, para ver se Deus fala comigo. E quando não é da igreja, quando é do mundo, ele vai procurar outras pessoas que têm outras maneiras de tentar mostrar, né, a forma, como e quando isso será solucionado. Né? Alma inquieta. Por isso que não existe nada melhor do que se confiar em Deus, descansar em Deus e ter paz em Deus. Né? Mesmo que eu esteja sendo perturbado pelas lutas, pelos ventos, pelas tempestades, né? Eu efetivamente posso e devo descansar em Deus. Por isso o salmista, no Salmo de número 37, que diz assim, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o mais ele fará. Né? Entregar o caminho a Deus não é fácil. Salmo 37, 5. Entregar o caminho é entregar o nosso momento, né? Na verdade, nós devemos entregar a nossa vida toda, mas esse momento que eu estou vivendo, entregar o caminho é entregar a situação, entregar a circunstância que está me assolando, que está me açoitando, que está me tentando a me perturbar e lançar dentro de mim essa inquietação, essa dúvida, essa ansiedade, né? Então o que devo fazer? Devo entregar a Deus. Deus sabe quando isso vai passar. Eu não sei, mas Ele sabe quando isso vai ter um fim, quando isso vai terminar. Eu não sei, isso pode levar uma semana, pode levar um mês, pode acabar hoje, mas Ele certamente sabe, com toda certeza. Ele sabe quando isso terá fim, porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. Tudo que ocorre na nossa vida, amado, tem um propósito, tem um sentido de proporcionar coisas boas a nós. Então, nós devemos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, mas Ele fará. E no versículo 7, do mesmo Salmo, diz assim: descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, confiar em Deus, amado, esperar por Ele, isso sempre traz bom resultado. Confiar no caminho estranho, no caminho da perversidade, da vingança, da estratégia pessoal, principalmente aquela que contraria a palavra de Deus, certamente isso vai trazer um dano certamente ruim. O Salmo 40, que particularmente é um salmo que eu gosto muito, o Salmo número 40, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não está preocupado com o tempo. A pergunta que nós fizemos, a última pergunta é quando? Quando isso vai passar? Davi fala: eu esperei confiantemente. Eu esperei, diz em outra versão, pacientemente. Eu esperei com paciência pelo Senhor, né? Se inclinou para mim, ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me do poço de perdição, de um tremenal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Me pôs no lábio um
um canto novo e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos vão ter essa experiência. Que Deus nos conceda essa experiência, né, de poder esperar com paciência, sem uma perspectiva clara de quando isso vai ser solucionado, quem vai poder me ajudar e de que maneira. A minha fé, a minha confiança me diz que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está vendo o que eu estou passando e no momento exato em que Ele determinar, muito embora eu faça a parte que me compete, mas Ele vai fazer com que essas coisas se solucionem. O problema vai passar, a tempestade vai acalmar. E eu clamo, né, ao nosso Deus para que da mesma forma, quando esteve no meio dos homens, Jesus Cristo, pondo-se de pé sobre o barco, quando estava atravessando o mar e aquela grande tempestade, e ele se levanta na proa do barco, levanta a mão e repreende o vento do mar. Ele repreende a tempestade e tudo se acalma. Eu quero dizer com isso que essa tempestade, quando eu me refiro, eu não estou me referindo à tempestade no exterior, o nosso problema, mas à tempestade interior, a inquietação, a ansiedade. Deus tem o poder efetivamente para acalmar a nossa alma, aquietar nosso ser e nós possamos deixar o estado de ansiedade para um estado de confiança e aguardar em Deus em nome de Jesus. Amém?